se inscrever no nosso canal lá, A Tua Mesa Cura. Já tem vídeo lá, já fizemos um vídeo hoje contando um pouquinho de como tudo começou, a história de como tudo começou, esse propósito da Mesa Cura, e você tem a oportunidade de estar lá acompanhando com a gente. É isso mesmo, e nós temos uma convidada já em vista, né? Nós não vamos dar spoiler, mas em breve a gente acredita que vai lançar aqui pra vocês. Isso aí, fica acompanha a gente também pelo Instagram, e nós estaremos postando lá todas as novidades pra vocês, tá? Isso aí, seja bem-vinda, é Mara? A Mara Seja Base. bem-vinda, Mara Base, Deus Seja abençoe. A Jennifer ali, né? Não sei se a gente já comentou. Já, Jennifer já. Gente, vamos só dar mais um minutinho, porque eu imagino a Luana mandando. Isso aí, a Do Luana link. tá mandando aí. Da Tua Mesa. Esse é do YouTube, né, Luana? Isso, lá do YouTube. A Luana acabou de colocar aí pra vocês o link. Só você clicar aí em cima, vai dar direto lá, se inscreve lá, ativa a notificação pra você acompanhar todos os nossos vídeos que estarão sendo postados lá, tá bom? Isso mesmo. Boa noite, Pai Senhor, meu amor. Pai Senhor Lincoln. E nós estaremos juntos lá, vivendo essa experiência que o Senhor tem nos proporcionado, vivendo esse tempo. É isso aí. E nós vamos ser muito edificados e muito abençoados. Não, a Luana Jesus. tá aqui, a Luana que nos incentivou, a Luana que nos fez o convite, né, Lu? Trouxe essa Que direção. trouxe essa direção da parte de Deus para as nossas vidas. Foi algo direcionado por Deus. Esse podcast, Deus já havia falado conosco através da vida do meu esposo, né, amor? É isso mesmo, eu ri. A Gisele deu risada. Paguei com a língua. Mais uma vez. Né? Vivemos o Nunca Diga Nunca. Mais uma vez, nunca diga nunca. E o importante e o interessante que foi assim, rápido, né, Gisele? Muito rápido. Esses dias eu tava correndo na rua, né? Tia Shirley, minha incentivadora, e eu saí pra correr de manhã e eu tava muito cansada, né? Aí no meio do caminho, eu brigando comigo mesmo, corro mais, não corro, né? E eu senti de Deus assim, corre, porque agora coisa de doido, né? E eu comecei a correr muito mais rápido do que eu já tava correndo. E aí Deus falava assim pra mim, é assim que eu quero que você corre na vida, é no meu tempo. E eu fiquei assim, uau, eu tenho certeza que foi o Senhor falando no meu coração, corre no meu tempo. E aí eu pensei, o Senhor vai fazer as coisas muito rápido, né, Senhor? E é interessante que o podcast ainda não tinha sido... Eu gravei um vídeo, quando eu cheguei onde eu queria chegar, eu gravei um vídeo falando isso, que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E como estamos nos fins dos tempos, eu creio que o Senhor vai nos fazer correr cada vez mais rápido, né? Porque Ele tem muitas coisas para cumprir, para que então Ele venha buscar a igreja. Sempre tem uma Sara rindo do seu Isaac. É isso aí. Forte! Nossa, muito forte essa. Olha isso aí, que lição, né? É verdade. Mas eu gosto, a gente brinca, né? Que a gente gosta que quando Deus queima a nossa língua nesse sentido, de que o Senhor nos permite queimar a língua por algo que Ele tá fazendo. Isso é muito gratificante, Amene, nós estávamos te esperando. Seja bem-vinda, Mene. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Ali Robélia entrou também, a seja Robélia. bem-vinda. Vamos iniciar então? Maraísa, Deus abençoe. Deus abençoe, que alegria ver você aqui. Vamos lá iniciar então. Hoje nós temos uma palavra muito linda para conversarmos aqui, bater um papinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia em mãos, acompanhe conosco a leitura em Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 12. Nós vamos fazer a leitura bíblica, então você acompanhe conosco. A palavra do Senhor que diz assim: Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Áquisa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então, Caleb lhe deu a sua filha Áquisa em casamento. Quando Áquisa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras.
A Áquisa foi para o lugar onde Calebe estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que estavam nas terras altas e nas terras baixas. Em outras traduções está escrito: e Calebe então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Seja bem-vinda, Diná Oliveira. Seja bem-vinda. Deus abençoe aqui. sua Deus abençoe. vida. Essa palavra é uma palavra muito interessante, né? Uma palavra que particularmente eu gosto muito. Inclusive, Áquisa é uma mulher que poucos conhecem, né, Gisele? Na Bíblia Sagrada, mas uma mulher que teve um papel muito importante na história da Bíblia Sagrada. E o seu pai também foi um homem de uma história muito importante, porque Calebe, ele fez parte dos 12 espias que foram enviados para vigiar a terra, né, prometida ali. E então ele volta juntamente com Josué com boas palavras, com realmente as palavras que estavam todas pautadas diante da promessa de Deus, né? Então, a paz do Senhor, essa eu já ouvi pregando no chá que fui, isso mesmo. Então, quando Calebe, ele é obediente à palavra do Senhor, o Senhor naquele instante fala para ele que estava dando parte da terra por herança para ele. Ele volta então com essas boas notícias, ele volta então sendo portador de boas notícias. E aqui eu quero já deixar uma lição para o teu coração, que nós devemos ser aqueles que são portadores de boas notícias. Nós temos que, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo caótico, nós temos que ser essas pessoas que portam boas notícias, que chegam com uma palavra boa na boca. Quando vê alguém em dificuldade, sempre tem algo de Deus para oferecer. Mesmo que você não pode ajudar de outras formas, você sempre tem uma oração, uma palavra boa na boca para oferecer para a pessoa. O quanto é maravilhoso a gente ser esses portadores, né? Mariana, Deus abençoe, Mariana. Que alegria ver você aqui, viu, minha amiga? Deus abençoe. Deus abençoe. Então, nós precisamos ser esses que portam boas notícias. E diante dessa obediência de Calebe, o Senhor promete para ele parte da terra. Eu estava até falando com a Gisele antes da gente iniciar a live aqui. Eu gosto muito de olhar para Calebe, o que Deus fez para Calebe. Que Calebe, ele não fazia parte dos 12 filhos de Jacó. Os 12 homens que faziam parte ali da divisão das terras, das tribos, né? E Deus promete para ele, pela fidelidade dele. Olha que coisa mais linda, Deus promete para ele parte da terra. E ele então pega, e 45 anos se passam, e a primeira geração, que fazia parte da geração de Calebe, morre, somente prevalece Calebe e Josué. E então nesse momento Josué é levantado a líder. Moisés morre, Josué está no comando agora e ele começa a fazer a divisão das terras. Nesse momento da divisão das terras, eram lançados sortes, né, para as tribos, para fazer essa divisão das tribos. Mas Calebe está olhando toda aquela situação e ele vê, e ele vai chegar a Josué e vai falar: Josué, lembra-te, você estava lá. Lembra-te que Deus prometeu, através da liderança de Moisés, que parte dessa terra seria minha. E então Josué fala: não, de fato, Deus te prometeu, então parte dessa terra é tua. E é tão importante a gente dar uma ressalva aqui também, outra lição que a gente traz para a nossa vida, é que Calebe agora faz parte dessa terra, Deus dá para ele, porém quando vai chegar no momento de tomar posse da terra, eles têm que lutar pela terra. Tem que lutar, Deus prometeu, não prometeu? 45 anos se passaram. Calebe já não é mais aquele homem que tinha 40 anos quando recebeu a promessa. Agora ele tem 85 anos de idade. Ele vai falar para Josué: olha, o meu coração, eu ainda estou forte, como quando eu recebi a promessa. Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando no sentido espiritual. Eu estou forte ainda, me apegado na minha promessa. Eu ainda estou acreditando na minha promessa. Porém, a gente sabe que o físico dele já não era mais de um homem de 40 anos. Então, Deus dá uma estratégia para ele. E ele, então, vai lançar-se, então, um desafio. Aquele que possuir a terra para mim, ir lá, guerrear com aqueles homens, eu darei a minha filha Áquisa em casamento. Eu estava falando para vocês
outrora sobre outra parte importante daqui dessa palavra, que é quando Deus ele nos dá uma promessa, nós temos que lutar por essa promessa. Às vezes a gente se acomoda quando recebemos uma promessa de Deus. Só que nós temos que entender que antes de possuirmos a promessa, a gente luta, a gente guerreia e a gente persiste. Porém, quando a gente ganha a promessa, a gente não pode folgar. Nós precisamos continuar lutando. Nós precisamos continuar buscando e persistindo. Por exemplo, Deus te promete um casamento. Você luta e guerreia em oração para conquistar esse casamento. Consegue, conquista. Porém, quando conquista, folga. E não é assim. Você precisa continuar lutando e guerreando. A nossa guerra não cessa. A nossa guerra é uma guerra que não tem fim. Então, nós precisamos continuar persistindo por aquilo que Deus nos entregou. E essa promessa é muito importante. Então, se é importante, nós precisamos continuar lutando e guerreando. É isso aí. E sabe o que eu acho interessante? Eu já conheci muitas pessoas que viveram o cumprimento de uma promessa. Muitas pessoas. A gente pode dar muitos exemplos de pessoas que receberam a promessa que o Senhor fez, mas ela se perdeu no meio da promessa. Exatamente. Por conta daquela promessa, a pessoa se perdeu, ela se desviou dos caminhos do Senhor, ela abandonou a promessa, ela deixou de viver, de frutificar em meio àquilo que o Senhor tinha prometido para a vida dela. Então, muitas vezes, nós precisamos parar e entender, olha, hoje eu vivo as promessas do Senhor. Posso dar um exemplo, né? Hoje eu vivo aquilo que o Senhor me falou na minha vida profissional. Um dia o Senhor falou que me daria um escritório. Tudo que o Senhor me falou, Ele cumpriu na minha vida. Só que a Maraí conhece que minha luta diária é não trabalhar até tarde, conseguir, agora eu estou me organizando para conseguir jantar com o meu marido, com a minha filha, porque quando a gente vê, a gente tá tão atarefada, né? É igreja, é curso que a gente faz, aí a gente fica trabalhando, quando você vê, a sua família tá ficando de lado. E eu vi que eu já não tava nem mais jantando em casa. Então o Senhor falou assim pra mim, filha, é tempo de organizar, porque eu tô te levando a viver novas coisas, novas promessas estão se cumprindo. Então eu comecei a me organizar de modo que eu quero jantar mais em casa. Então nós temos que estar sempre atentas para viver o cumprimento da promessa e não se perder em meio à promessa. Porque eu já vi pessoas destruírem família por causa da posição profissional que o Senhor concedeu para ela. Era uma promessa que ela ia ter uma profissão, era uma promessa que ela ia frutificar ali, mas a pessoa chegou e ela ficou deslumbrada com aquilo que a promessa trouxe e ela se perdeu. E essa é a minha oração, que a gente não se perca em meio à promessa. Então hoje eu quero te convidar a analisar a sua vida, a refletir se em meio à promessa que o Senhor te deu, você não está se perdendo. Você está conseguindo manter tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é prioridade. Porque mais importante que viver essa promessa, que é ter sucesso profissional, para mim, é minha família. Mais importante que qualquer profissão é minha vida com Deus. A prioridade que a gente fala, não vamos negociar a prioridade daquilo, né, que o Senhor tem colocado na nossa vida. E outra coisa, Maraí, que eu acho muito interessante é que o testemunho de Caleb forjou quem Axa se tornou, né? Nós estávamos conversando aqui, que a gente sempre discute a palavra antes de iniciar, que quem Caleb era... forjou a filha dele. Então, o que acontece? Ele era um cara perseverante, ele perseverou na promessa, ele entendeu aquilo que Deus ia fazer na vida dele e ele lutou muitos anos por isso. E aí o Senhor vem e dá uma estratégia para ele. Olha, embora você não tenha mais força física, você tem uma estratégia. Então, o que ele faz? Aquele homem que se levantar como um homem corajoso, conquistar a terra, é o homem que eu vou dar minha filha em casamento, vai ser meu genro. E aí o seu sobrinho, Otoniel, vai lá, se levanta, conquista a terra. E o presente que Axa recebe do pai é terra seca. Só que Axa, e é muito interessante isso, ela se posicionou diante daquilo que ela recebeu. Ela não desprezou a terra seca, mas ela chega diante do pai como uma mulher de coragem, uma mulher precisa. Ela soube o que falar, ela soube a hora que falar, e ela chegou e quando ele fala, o que você quer, filha? Ela poderia ter falado, nossa, mas que terra ruim, hein, pai? Eu sou essa pessoa, gente. Muitas vezes eu tenho me policiado muito para não ser essa pessoa, mas eu tenho um hábito de reclamar muito grande. Então, eu chego diante da circunstância, eu faço o quê? Eu reclamo ou eu me posiciono?
Bia, seja bem-vinda. Fico muito feliz de te ver aqui, viu? Deus abençoe sua vida, sua mãe, André, um beijo pra vocês. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação desfavorável, com uma terra seca, e André entrou, Deus abençoe, André, um beijo, minha irmã. Todas as vezes que a gente se depara com uma terra seca, a gente tá reclamando ou se posicionando para viver aquilo que o Senhor quer nessa terra seca. Porque entenda que ela não desprezou, ela não devolveu, ela não falou assim, olha, essa terra não serve, pai, ela é seca. Não, ela entendeu que ela precisava para frutificar. E isso é muito interessante, algo que nós temos vivido, né? O que você tem dentro de casa, o milagre mora em casa. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, olha, o Senhor quer que a gente frutifique nisso. Tá, mas o Senhor vai usar o que nós já temos. Então, o Senhor usa o que você já tem para você frutificar para Ele, não é mesmo? Exatamente. É muito interessante aquilo que a Gisele disse, eu quero voltar um pouquinho lá, que ela falou da questão da reclamação, né? A gente tem esse hábito ruim de reclamar de tudo, não é? E às vezes Deus está colocando nas nossas mãos, está confiando a nós, porque Ele sabe o quanto nós somos capacitados e o quanto nós podemos fluir e fazer algo em relação àquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. A primeira coisa que nós temos a tendência de fazer é desistir daquilo que às vezes está diante da nossa mão. Não, isso aqui não vai virar nada, então eu vou desistir. Às vezes Deus não está te dando para você desistir, mas para você persistir. Não é? Então essa tendência de reclamar de tudo, eu também tenho aprendido muito isso, o Senhor tem me ensinado isso com muita eficácia, que o hábito de reclamar não nos dá o direito de desistir. Não nos dá o direito de desistir, nós não podemos desistir. E eu lembrei de algo interessante, Zé, que eu ouvi no testemunho de uma amiga minha. Ela disse que estava vivendo na época da pandemia e ela foi no mercado. Quando ela chegou lá no mercado, Pai do Senhor, pastor Admilson, Pai do Senhor, missionária Patrícia, sejam bem-vindas. Bem-vindos. E ela disse que ela chegou no mercado e lá no mercado ela encontrou uma amiga. Quando ela encontra essa amiga, ela foi lá comprar alguns produtos para casa dela, a amiga dela também estava comprando algumas coisas, e aí ela cumprimenta a amiga dela, e aí amiga, tudo bem, tudo, elas não podiam nem se abraçar, porque era época da pandemia, falando de longe, e aí essa minha amiga chega diante dela e fala assim, da amiga dela, né, fala assim pra ela, nossa, você tá vendo o preço das coisas? Tudo caro, Deus me livre, tudo caro, o que a gente vai fazer? E a amiga dela, com a boca fechada, só concordando com a cabeça. E aí ela começa a concordar, nossa, que correria, sair do serviço, que atropelado que eu tô, ainda tem que chegar em casa, vim no mercado, cheguei em casa fazer janta, ainda tem que ajudar o filho a fazer tarefa, tem que dar banho no filho, colocar o filho pra dormir. E ela foi reclamando, e ela disse que a amiga dela só com a cabeça e com a boca fechada. E ela pegou, olhou pra amiga e falou assim, amiga, você não vai falar nada? Eu tô aqui há horas falando com vocês, se só balançando a cabeça e com a boca fechada. Ela disse assim, a amiga dela falou assim pra ela, escuta, eu fiz um propósito com Deus de não reclamar por 21 dias. Vai embora porque você tá me atrapalhando. E sabe o que é engraçado? Que é incrível, né? Que era em meio à pandemia. Eu acho que se a sua amiga tivesse só olhado pelo fato de que ela estava viva, que ela não tinha morrido por conta da doença, né? Já era motivo de estar grato. É isso aí, sob a ótica que a gente olha. Exatamente. Né? É aquela história do copo, né? Do copo meio cheio né? Ou meio vazio. Isso vai de acordo com a nossa mais cheio ou lógica. mais vazio, né? Isso. Então, Axa, ela foi uma mulher que realmente, de fato, ela foi uma mulher de fibra, de caráter, de posicionamento, como a Gisele disse. Muito interessante o que ela faz. Ela recebe como herança essa terra seca, mas ela vai chegar diante do pai e o pai vai falar para ela, fazer uma pergunta, o que é que você quer? Aí ela vai falar com precisão. Como que é importante a gente buscar de Deus estratégias para conversar. Eu falo isso em todas as áreas da nossa vida, seja no casamento, saber o momento de falar, saber o momento de se posicionar, o momento de ficar calado, o momento de falar. É muito importante a gente identificar isso e pedir para Deus estratégias. Nunca fale alguma coisa quando você estiver com raiva, com ódio, com ira no coração. Não faça isso. Você precisa buscar de Deus o tempo certo de agir. E a Axa fez isso. A Axa, ela chegou diante do pai já sabendo o que ela queria. E como Deus, ele gosta de pessoas assim. Ele gosta de pessoas que são posicionadas. Né? Outra hora Deus vai perguntar para Elias, o que você está fazendo aqui dentro dessa caverna, Elias?
Aí Elias vai falar, não, é que que o meu pai, eu fui o único que sobrevivi, eu não sou melhor do que os meus pais, e que não sei o que. E Elias começou a falar, Deus falou assim, Elias, sai dessa caverna, Elias. Então, às vezes, a gente precisa ser preciso no falar. Deus não quer ouvir nossas desculpas, Ele conhece a nossa situação. Ele quer ver o seu posicionamento diante dessa situação. E como você vai se comportar diante disso. E foi isso que Axa fez. Ela se comportou de uma forma extraordinária. Ela disse, pai, a terra que o Senhor me deu é seca. Olha só que interessante. Ela não taca na cara do pai. Ela não devolve para o pai a terra. Ela fala, a terra que o Senhor me deu é seca. Porém, me dá fontes. Olha que interessante. Ela não devolve. É meu. A terra seca é minha. Quantas vezes a gente quer tacar na cara de Deus e devolver para Deus a terra seca que Ele nos deu, né? A gente olha para esse casamento e a gente fala, nossa, que terra seca. E Deus está falando, não desista. Lute pela sua terra, você tem estratégia. O mesmo pai que deu a terra seca é o mesmo pai que dá estratégia para você lutar na terra seca. Sabe o que é interessante? Ultimamente Deus tem falado muito no meu coração que eu preciso me posicionar e me comportar como filha. Porque é bem verdade que nós somos pecadores, que nós erramos muito, que muitas vezes o bem que nós queremos fazer nós não fazemos, como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então muitas vezes a gente erra, nós somos pecadores, nós temos convicção disso. Só que o Senhor nos adotou como filho. Ele vai falar várias vezes no Novo Testamento que o Senhor nos adotou como filho. E aí nós não sabemos nos comportar como filhos. Nós não sabemos pedir para o pai. Ah, mas eu não vou ficar importunando o Senhor. Eu não vou fazer esses pedidos. Nossa, o Senhor deve estar cansado. Esses dias nós estávamos orando, né? E aí nós falamos pro Senhor, olha Senhor, enquanto o Senhor não nos responder, nós vamos continuar pedindo, porque se o Senhor falar não, nós vamos entender, mas se o Senhor não nos responder, nós vamos continuar insistindo, e nós não sabemos nos comportar como filhas muitas vezes. Então eu quero que você pense, que você reflita, você tem se comportado como filha de Deus? Você tem se comportado? Você tem entendido os seus direitos enquanto filha ou não? Ou você que se comporta como servo quando ele fala assim, eu já não te chamo mais de servo, eu te adotei, você é meu filho, você tem herança. E aí você tá assim, ah, mas eu não mereço, então não vou pedir. O Senhor quer te ouvir, peça, a Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então bate, a porta é aberta. É isso aí, então pede o que o Senhor vai fazer por você. Eu acho tão interessante, né, que nós estamos falando aqui de Caleb, que Caleb foi um homem corajoso, foi um homem que perseverou na promessa e que Axa veio e seguiu o exemplo do pai. Você já parou para perceber, você que é mãe, você que é pai, que os seus filhos seguem aquilo que você faz e não aquilo que você fala? Eu aprendo muito isso com a Clara. Quem tá aqui conhece minha filha, né, a Patrícia, por exemplo, a gente tava falando isso esses dias. A Clara, ela segue o que eu e o pai dela fala. E se nós corrigimos ela, às vezes ela vai fazer uma brincadeira, porque eu e o Renan somos muito brincalhões, o Renan mais que eu. E aí ela não sabe como que se comportar, ela faz uma brincadeira que acaba sendo desagradável, ela fala assim, mas meu pai brinca. Por quê? Porque os nossos filhos seguem os nossos exemplos. Nós temos que ser pessoas dignas de ser copiadas nossas atitudes. Eu sempre brinco e falo que... Sempre brinco não, é uma realidade. Que se eu tiver um filho, o menino vai ter o nome do pai, porque eu admiro meu marido. E eu quero que ele seja como o pai. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Quem você é o que vai determinar, não é mesmo, amiga? Exatamente. E essa questão... de Axa, né, esse legado que ela carrega, que ela traz do pai, é importante, né? Essa garra dela, essa fibra dela, tudo que ela aprendeu. E o ponto forte da história de Axa e de Caleb é que Caleb, ele passa por 45 anos num deserto, mas ele sabia que lá na frente Deus havia prometido uma terra para ele. Ele tinha por herança uma terra. Axa, a mesma coisa. Axa, quando ela é gerada, né, no deserto, ela passa pelo deserto, né, por essas inconstâncias do deserto. Vamos olhar um pouquinho para a realidade de Axa. Axa, ela, a partir de capítulo de número 33, a Axa, ela vai passar por mais de 40 mudanças, né?
ali juntamente com o pessoal no deserto, com o seu pai. Então, essas mudanças trazem o que para nós? Entendimento do quê? De instabilidade. Ela viveu num cenário de muita instabilidade. Mas ela, foi o que a Gisele disse, ela sempre estava direcionada, sempre pautada no exemplo do pai, na palavra e na promessa que o pai carregava. Então, se o pai era portador da promessa, ela também era uma filha que era portadora da promessa, e ela sabia que tinha uma terra para ela. E eu tô falando aqui para pessoas que talvez passem a sua vida nessa instabilidade. É uma instabilidade emocional, instabilidade financeira, instabilidade no casamento. São muitas instabilidades, principalmente na sua infância, o lugar onde você cresceu, o lugar onde você foi criado. E às vezes essas instabilidades, elas ocasionam algumas feridas, algumas marcas em nós. Mas nós precisamos entender, eu sempre digo isso nas minhas ministrações também, que a realidade que nós vivemos hoje não é a realidade que nós vivemos e enfrentamos no passado. Nossa realidade é outra. É outra. Não é? Nós vivemos em outro cenário. A Axa olhava para o futuro, ela olhava lá na frente. As instabilidades que eu vivo hoje não faz o que de fato, o que Deus prometeu para mim. Não é a minha realidade. A minha realidade é que eu tenho por herança uma terra e eu vou lutar por essa terra. E até o fim, eu vou persistir por ela. Então, a Axa passa por essas instabilidades. Então você hoje você olha para você, olha para sua vida, você fala, nossa, parece que eu andei, caminhei, parece que eu me encontro no mesmo lugar. São essas instabilidades que ocasionam a nossa vida. Volto a falar, são marcas, às vezes são feridas do passado, são algumas coisas que nós vivemos ou enfrentamos, presenciamos na nossa infância, ou até em relacionamentos da nossa família, de pais que nós vivemos essa inconstância, nessa instabilidade. Mas eu quero dizer para você, que a palavra do Senhor quer dizer para você nessa noite, é que essa instabilidade, ela na verdade, ela não dita o teu futuro. Ela não é o teu futuro. Essa instabilidade não é o teu futuro. O que o Senhor tem para você é uma terra. E é uma terra produtiva, uma terra frutífera. E você precisa lutar por essa terra. É verdade. E o que nós precisamos fazer nesse tempo em que nós estamos na terra seca? Nós identificamos o problema, só que nós não vamos desprezar o que o Senhor tem trazido até nós. Nós não vamos desprezar a terra que o Senhor colocou na nossa mão, mas nós vamos orar e pedir ao Senhor estratégias para transformar essa realidade. É interessante que às vezes nós temos capacidade de identificar aquilo que está nos paralisando, nós temos capacidade de ver o trauma que está me paralisando, aquilo que para a minha vida, aquilo que me impede de avançar, aquilo que me impede de viver algo novo, mas eu fico estagnado e não é para isso que o Senhor te chamou. Ele é um Deus que cura suas feridas, Aleluia. Ele é um Deus que te sara, Ele é um Deus que te faz viver algo novo, mas para isso você precisa ser curado. Então o Senhor está falando, filho, olha, eu quero te curar. Eu quero te curar. Você precisa ter um coração ensinável, um coração moldado. E é muito interessante que às vezes a gente acha, ô amiga, que quando nós vamos ser transformados por Deus, Deus está nos expondo. Então às vezes o que eu preciso fazer é pedir um perdão. Às vezes o que eu preciso fazer é me assentar com aquela pessoa à mesa e colocar tudo em pratos limpos e organizar aquela situação. Mas eu acho que o Senhor está me expondo. Mas o Senhor não está te expondo, Ele está te curando, Ele está te ensinando. E no meio disso você vai aprender lições preciosas. Você vai aprender a ser humilde, você vai aprender a ser como Jesus. Porque Jesus foi humilde, Jesus foi traído, mas Ele continuou com Judas à mesa. Jesus foi negado por Pedro, mas Ele continuou com Pedro na mesa. Então, no meio do processo de cura, de transformação, de libertação, você vai aprender. E o Senhor não quer te expor, Ele quer te ensinar. Porque assim como a gente disse, né, acho que eu disse isso no chá de sábado, o Senhor não tem dó de nós, Ele nos ama e como o Pai que ama, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer avançar. E para avançar, nós precisamos ser totalmente curados. E para ser totalmente curado, nós precisamos ser vulneráveis diante de Deus. Então a sua vulnerabilidade, ela não vai te paralisar. Pelo contrário, ela vai te fazer identificar o que você precisa para transformar essa terra seca. E aí o Senhor te chama, olha filho, eu quero te curar. Seja vulnerável. Aceita o que eu tô te pedindo.
Gente, é muito difícil aceitar o que o Senhor está pedindo. Muitas vezes é loucura para as nossas cabeças. Hoje, nós duas estamos num dia quase que melancólico, né? A gente foi gravar o podcast e a gente foi assim, olha o que Deus fez, gente. Aí, de repente, olhava pra cara da outra, tá rindo. O que foi que você tá rindo? Ai, é por causa do que Deus fez. Porque, gente, se falassem pra nós... Eu acho que há um ano atrás, né? Pegasse maio do ano passado e falasse assim, olha, o ano que vem vocês estão aí expondo, dando a cara pra bater, fazendo live, e depois ainda vocês vão gravar um podcast. A gente ia rir da cara da pessoa. É verdade. Porque a Maraí, ela tava falando, gente, eu não conseguia aparecer na frente das câmeras. Eu era travada, mas como a Maraí, não, porque ela era muito mais, não é não, Érica? Você tá aqui? Ali ela. Eu já falei que vocês estão lindas hoje. E a Patrícia, que orgulho de vocês crescendo assim. Crescendo, né? Eu espero, Patrícia, porque olha, eu vou te falar. Tem dias que é desafiador. Mas é sobre isso, mesmo sendo desafiador, a gente continua. Mesmo, e é tão interessante que quando a gente se dispõe, quando, gente, é doloroso, é difícil, existe dor, existe sacrifício, existe tudo isso, mas é muito gratificante porque o Senhor nos direciona, o Senhor fala conosco. Hoje mesmo a gente contou um testemunhozinho lá no YouTube. Vai lá, assiste o vídeo que nós postamos, que a gente fez. Tem um testemunho lá que vai edificar a sua vida, falando sobre a gente seguir, sobre a gente fazer, mesmo quando a gente não entende, né? Aí a Aline tá falando. Eu falei, hein, Amaraí? Agendas abertas, foi só o começo. Glória a Deus. O medo vai embora depois da obediência. É verdade, Érica. É muito verdade. Isso é verdade mesmo. Quando nós obedecemos, o medo é lançado fora. Isso é muito interessante. É muito lindo de ver o tanto que o Senhor faz nascer em nós uma coragem. Assim como ele disse para Josué, seja forte e corajoso. Existe uma atitude, né? Por parte de Josué para seguir firme. E a partir do momento em que Josué se posiciona, ele se torna forte e corajoso através de uma palavra, né? A Patrícia falando, Maraí já deu até uma piscadinha no vídeo. É verdade. Quando a gente não tem o que falar, a gente faz umas cenas. Mas é isso que nós gostaríamos de falar para você nessa noite. Não despreze a terra seca. Talvez a terra seca é o seu casamento. Talvez a terra seca é o seu filho que está perdido em meio às más companhias, em meio às drogas. Existem pessoas que estão lutando para permanecer na família. Existem pessoas que estão lutando para ter amizades, porque a gente tem falado muito disso. O Senhor nos levantou para falar sobre a comunhão, sobre aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas através do outro, que é muito diferente, que é esquisito às vezes. Que jeito que eu fui gravar lá o podcast hoje. Oi? Por quê? Que jeito que eu fui gravar o podcast hoje. Ela tava de meia. Gente, hoje tá muito frio, então nós saímos de meia e chinelo de casa. Eu coloquei meu escarpão atrás do carro, só que quando eu cheguei no ambiente, ela saiu do mesmo jeito. A gente não combinou, mas por conta do frio, ela saiu com o chinelo e a meia. Eu cheguei lá, eu tirei minha meia e coloquei meu escarpão. A bonita me desce de meia no pé, no meio da rua. Eu, pelo amor de Deus, amiga, na rua não. Mas é isso, o Senhor nos ensina através do outro, da diferença do outro. Então, às vezes, a sua terra seca, o seu desafio é acreditar que Deus pode te dar amigos de verdade, alguém para ser seu braço direito, para te ajudar nos desafios diários. E o Senhor tem isso para sua vida. O Senhor tem bons relacionamentos, o Senhor tem boas companhias, porque se a Bíblia nos garante que há amigos mais chegados que irmãos, que o ferro afia o ferro. Quando o Senhor está falando que existe comunhão, Ele vai te provar que existe. Só que para isso você precisa querer viver. Ele não é mal educado, Ele não vai arrebentar as portas e te fazer viver. Você só vai viver se você querer. Então, se posicione. A terra seca tem fonte. É verdade. E algo interessante que eu quero deixar para você também, através de tudo isso que nós estamos falando, principalmente daquilo que eu e a Gisele nós estamos vivendo. A Gisele, quando ela chega diante do pai, ela pede fontes para o pai, o pai vai falar, não, o seu pedido foi bom, então por ele ser bom, vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. E se encaixa muito perfeitamente nesse contexto que todo crescimento ele requer investimento, não é? E Áquisa,
ela entendia muito bem disso, ela sabia. Então, para ter crescimento, tem que ter investimento. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas, principalmente que as pessoas estão construindo, o tanto que elas estão crescendo, amadurecendo. Como a Gisele mesmo disse aqui, eu não conseguia nem aparecer nas câmeras, mas isso precisou de minha parte o quê? Investimento. Investimento em oração, investimento em busca. Eu tive que dar os meus primeiros passos. Assim a gente vai construindo. Então, para a gente viver amanhã, o nosso futuro, construir lá no futuro, nós precisamos investir hoje. Até a sua vida de comunhão, a sua vida de relacionamento, de intimidade com Deus, ela requer investimento hoje. Diário, todos os dias. A gente precisa investir. É um investimento. E nós precisamos... E investimento não é fácil, não é? Principalmente também em se tratar em relacionamento com Deus. Não é fácil. Você tem que tirar um dia, um horário do seu dia, para você sentar, para você realmente, de fato, colocar a sua mente ali no Senhor, na palavra, na oração. Aí quando você tá lá na oração, de repente já vem um boleto pra você pagar. Nossa, eu preciso fazer aquilo e colocar o feijão de molho. Eu tenho que levar o menino pra escola e passar no postinho. É desse jeito. Mas você precisa fazer o quê? Esse investimento todos os dias, ele é diário. Então nós precisamos entender que tudo que o Senhor vai construir lá na frente, na nossa vida, nós precisamos investir hoje. E eu costumo dizer algo muito interessante, que os estudiosos dizem, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive, dos 5 livros que você lê. Né? Então você vai ser lá na frente, a média das 5 pessoas que você convive, os livros que você lê. Então é interessante, do que nós temos nos alimentado? O que nós temos feito hoje? Em que nós estamos investindo hoje para o nosso futuro lá na frente? Né? O que você está investindo em você hoje vai ditar o seu fruto lá na frente, seu crescimento lá na frente. E você está investindo em quê? No que? Em que lugar? Em que mesa você tem se sentado? Nós estamos falando muito de mesa, de relacionamento. Gente, eu preciso falar isso para vocês, algo muito importante. As amizades, os relacionamentos que a gente tem hoje, eles são muito importantes para o nosso crescimento, principalmente lá na frente. É muito investimento. E é muito importante a gente entender isso. Eu costumo dizer, né, que eu falo pra Gisele que o Renan é um homem que ele gosta muito de fazer doce, ele gosta de cozinhar, a Gisele também, né? Eles gostam muito de cozinhar. E eu sempre costumo dizer, né? Às vezes a gente posta alguma coisa lá, eu sempre costumo dizer, eu orei tanto por essa amizade. Por quê? Porque fleumático gosta de comer. Entende? E aí eles cozinham, né? Cozinham muito bem. E aí o Renan, ele gosta muito de fazer doce. E o meu João Vitor, meu menino mais velho, ele gosta também de comer bastante, né? E aí o João Vitor, ele fica de olho no Renan. Toda vez que o Renan vai fazer um doce, toda vez que o Renan vai fazer alguma coisa, ele admira muito o Renan. E aí agora ele tá nesse mesmo sentido. Em casa ele vai lá, ele quer cozinhar alguma coisa, ele vai lá, ele não pede pra mim fazer. Ele compra as coisas, ele vai lá, ele já começa a fazer. Ou ele vai lá no Renan, pede opinião pro Renan. Que é isso, gente? Por que eu tô falando isso pra você? Porque é o investimento que você está fazendo hoje, colocando dentro da tua casa. Até as amizades são influências para os seus filhos. Nós falamos sobre influência do pai em relação à Axa, mas até as nossas amizades, as pessoas que a gente convive, são influência para a nossa casa, influência para os nossos filhos, não é? Então a gente precisa entender isso, o quanto isso é importante. Não coloca qualquer pessoa na tua mesa para sentar. Não deixa que chegue qualquer pessoa para falar qualquer coisa dentro da tua casa, né? Então tem pessoas que às vezes chegam na minha casa, tem outro tipo de vocabulário e falam, olha, que na minha casa é diferente. A gente precisa ter essa autoridade e entender isso. Exatamente. Depois nós não convidamos mais, porque às vezes nós não conhecemos, né? Mas enquanto você estava falando, o Senhor estava falando no meu coração algo. Talvez você esteja em dúvida, porque o Senhor já colocou no seu coração aquilo que você tem que fazer para sua terra seca frutificar. Às vezes o Senhor está te pedindo algo e você está completamente resistente, falando, eu não vou fazer porque isso vai me custar muito, eu teria que esmagar minha carne, passar minha carne no moedor, e por isso eu não vou fazer. Mas se você tem alguma dúvida e realmente não quer fazer, deixa eu te falar uma palavra, que lá em Efésios 3:20, né, é o tema da nossa igreja esse ano, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos.
O seu Deus é o Deus que quando você pede fonte, ele te dá fontes inferior e superior. Ele não é o Deus que vai te dar uma fonte e falar assim, ó, aproveita essa fonte aqui. Mas o Senhor, minha irmã, Cristina, lá, a Cristina tá lá de Nice, de Paris, direto de Paris. Direto da França, Deus abençoe. Obrigado, viu? O Senhor é o Deus que faz infinitamente mais, assim como ele fez na vida de Axa, que quando ela pede fonte, ela poderia ter recebido uma fonte ou só as fontes inferiores. Já estava de bom tamanho, já estava. Mas o Deus que você serve, ele é poderoso para te dar infinitamente mais daquilo que você pede. E é isso que o Senhor tem para sua vida hoje, o infinitamente mais. Aí cabe a você escolher se você vai ficar na mesmice, vai continuar lambendo suas feridas, dizendo, ó céus, ó terras, por que estou aqui? Ou se você vai se posicionar para viver aquilo que Deus tem para sua vida, amém? Isso mesmo. Eu quero deixar uma palavra para vocês que está em Isaías 58, versículo 11, que diz assim, olha só que interessante. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Então, quero dizer para você que nessa terra seca tem fonte de água para você frutificar e viver todos os propósitos de Deus para a sua vida, tá bom? A Érica Salomão colocou aqui pra gente contar um pouquinho mais sobre o que nós vamos encontrar lá no YouTube, no canal A Tua Mesa Cura. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, falando sobre a cura, falando sobre identidade, família, nós vamos direcionar tudo isso para lá também, só que agora de uma forma diferente, né? Vamos também ter muitos testemunhos, pessoas que estão vivendo testemunhos aqui com a gente através das lives. Essas pessoas estarão lá contando um pouco dos testemunhos, tudo que está vivendo, essas experiências lindas. E também nós estaremos trazendo outros convidados também para poder falar. Vai ter diversos assuntos, né, Gisele? É isso mesmo, nós queremos muito... Nós entendemos que o que o Senhor tem movido nesse tempo é uma verdadeira cura para a alma. O Senhor tem trazido cura para esse tempo, porque nós cremos, né, fielmente que o Senhor vai trazer um verdadeiro avivamento para este tempo, para a nossa geração. E na mesa cura, com os nossos convidados que nós vamos trazer, que o Senhor tem preparado, que o Senhor está direcionando, nós vamos viver, nós vamos ampliar a nossa mesa e cumprir o propósito que Deus colocou no nosso coração lá atrás, não é mesmo? É isso mesmo. Então que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Nós vamos fazer uma oração para você. Você que puder tirar uma foto da gente bem bonita. Tire uma fotinha aí. Posta lá no seu Instagram. Marca a gente. Marca também o Instagram da Tua Mesa Cura. E pra gente poder ir lá alcançar mais pessoas para estar aqui com a gente. Também fazendo parte desse lindo projeto. Você que não segue também no Instagram, que não segue lá no YouTube, no nosso canal. Marca o canal do YouTube. Fica lá. Marca o canal do YouTube, deixa a live salva. Nós deixamos todas, né? Sim. Agora o canal do YouTube, Érica, a gente ainda precisa aprender. É verdade. A Luana colocou ali pelo meu, gente. Ali pelo meu, a Luana deixou o link da Tua Mesa Cura. Lá você clica lá e vai direto pro YouTube lá pra se inscrever lá, tá? Pelo meu. Aqui pelo da Gisele a gente ainda vai aprender. Nós estamos postando nos Stories. Nos Stories nós estamos postando o link da live que foi feita hoje, né, do vídeo de hoje. Mas calma, gente, o processo é acelerado, é com Cristo, nós somos lerdas. Nós estamos caminhando ainda. É isso aí. Vamos orar? Vamos orar juntos? Então, agora fecha os teus olhos, não saia daqui, vamos agora acabar de receber a nossa bênção por completo através dessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratas ao Senhor por esse dia. Quão bendito é o teu nome, por todas as maravilhas que o Senhor fez por nós. Nós queremos render graça ao teu nome que é soberano e está além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E nós queremos te agradecer, Pai, pelos livramentos, por tudo quanto o Senhor nos trouxe para viver neste dia. Quantos somos privilegiados de poder fazer parte desse projeto, de poder estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, mas nós queremos dizer para Ti, Deus, que nós não desistiremos da terra seca que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas.
Nós estaremos buscando estratégias, estamos aqui para dizer que nós vamos persistir em oração, que o Senhor possa nos conceder ferramentas necessárias para que nós possamos lutar para esse tempo. Eu sei que o inimigo da nossa alma tem tentado tirar a paz de muitas pessoas, tem tentado trazer muito medo, ansiedade, fadiga. Mas eu te peço agora, Deus, entra nesses lares, nessas famílias, completa a tua boa obra, mesmo que os nossos olhos não podem contemplar, mas nós vamos persistir no mundo espiritual, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais malignas. Senhor, nos guarda debaixo das tuas asas. Nos dê, papai querido, um resto de semana para a glória do teu santo nome, abençoados. Entra, pai, na vida financeira, na saúde, na família, no casamento. Entra dentro desses lares, traz paz, regozijo. Que pessoas que não estão conseguindo dormir, que elas deitem nos seus travesseiros, nas suas camas e descansem em paz, sabendo que o dia de amanhã vai ser preparado pelo Senhor. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que não sabem o que vão fazer, estão em desespero. Senhor, sinaliza para elas que Tu és, Pai, o refrigério e a paz que elas necessitam e que elas precisam. Pai, nós precisamos de Ti, nós ansiamos por Ti para esse tempo, e nós pedimos que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família e nos revista do Teu amor, Pai, porque nós precisamos desse amor para esse tempo. Em nome de Jesus, eu oro por cada família aqui, por cada vida, e o Teu nome seja glorificado e exaltado. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Vocês são bênção demais para as nossas vidas. Glória a Deus. A Érica mandou o link aí, gente. Isso aí. Deus abençoe, obrigada por nos ouvir mais um dia, né? Estarem aqui com a gente, que sua vida seja abençoada e que cada palavra nossa seja instrumento de Deus na sua vida. Nós não temos nada, né, para oferecer, mas o Senhor tem tudo que você precisa. Deus abençoe, Cristina. Deus abençoe sua vida aí. Deus abençoe tia Deus Sandra, guardar tua vida lá. Isso, tia Sandra, Deus abençoe cada um de vocês. E até terça-feira que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.